Oi mamãe, seu filho não come? Ou melhor, ele come, mas ele gosta de comer besteira, guloseimas, como essas que eu separei aqui. Bombons, biscoitos recheados, bolachinhas recheadas, suquinhos que não são sucos naturais. Por isso eu procurei a nutricionista Deise Betanin. Ela tem dicas preciosas pra gente. Confira aí. E a primeira pergunta que a gente quer fazer para você hoje é como evitar conflito entre os pais e a criança na hora da alimentação. A primeira coisa é ignorar as impertinências da criança naquele momento da refeição, as más maneiras na mesa, porque na maioria das vezes a criança ela quer chamar a atenção dos pais, né? Então tem que analisar bem esse momento, se ele quer chamar a atenção ou se ele não quer fazer aquela refeição. Segundo ponto é elogiar a criança. Quando ele tiver um comportamento positivo, a mãe ou o pai está ali elogiando, né? Outro passo é dar exemplo, porque muitas vezes os pais cobram que as crianças comam aquele determinado alimento que ele deseja que a criança coma, mas ele mesmo não come. Então, como que eu posso cobrar se eu não dou exemplo? É verdade, a criança está atenta a isso, né? Por exemplo, você tem um prato de salada na mesa, colorido, bonito, mas mesmo assim os pais, os adultos não comem, não dão bola para a salada. Como é que a criança também vai querer comer, né? Isso mesmo. Outro ponto também que é importante é determinar um tempo limite. Então, como que é determinar esse tempo? Você não vai deixar a criança ali fazendo o que ela quiser na mesa ou não fazendo bagunça. Então, você vai fazer um jogo com aquela criança, com os outros irmãos. Então, você vai estipular um tempo. De 20 a 30 minutos é o tempo suficiente para que aquela criança faça a sua refeição tranquilamente. Se ela não fizer a refeição naquele momento, você não vai brigar, você não vai falar alto, você não vai bater, porque não há necessidade. Simplesmente você vai tirar o prato da mesa, recolher sem falar nada e pronto. Ela só vai comer na próxima refeição. Se for o almoço, ela só vai comer no lanche. Então, mesmo que ela não tenha comida, ela vai ficar com fome, para que ela aprenda, né, que ela tem horários e ela tem um tempo para fazer a refeição. É preciso disciplinar a criança, então. Isso mesmo. E os alimentos líquidos, no caso suco, água, refrigerante durante a refeição? Refrigerante de maneira nenhuma, né? Nem após, nem antes, porque eles são riquíssimos em açúcar. E nós falamos o que? São calorias vazias. Ele não tem nenhum nutriente que vai fazer bem, vai suprir as necessidades nutricionais de um adulto ou de uma criança, né? O suco, ele até pode ingerir, só que uns 30 minutos após a refeição. Entendido. Deise, tem algum truque para a gente tornar os alimentos saudáveis mais atrativos para a criança? Sim. Ao invés de uma fruta, a criança ela pode ser intolerante àquele tipo de fruta que a mãe está oferecendo, ou o cuidador. Então, quem sabe fazendo uma salada de fruta? É a forma como a gente apresenta que vai criar aquela vontade da criança comer. Ameaças, punição, olha, você vai ficar doente, olha, você não vai ganhar o brinquedo. Na hora da alimentação, não cabe, né? Isso é o normal, né, das mães fazerem isso. Você vai ficar fraquinho. Eu já ouvi muito isso. E assim, na hora dá um medinho, mas depois a gente relaxa. Então, o melhor mesmo é estar conversando com a criança. Filho, essa verdura é bom para nossa visão. Olha, comer carne é bom para os nossos ossos, senão os nossos ossos ficam fracos. Você educa, incentiva. Isso, explicando, não amedrontando, porque isso não vai causar impacto nenhum na mente de uma criança. Não funciona, né? Com certeza.
É preciso punir a criança que opta pelo refrigerante, pelo chocolate, pelo biscoito recheado, pelo hambúrguer e rejeita a alimentação saudável? Como é que dá para fazer para equilibrar isso? Tira totalmente esse tipo de alimento ou deixa para ele saborear isso só no fim de semana, só no aniversário, em datas festivas? Como é que dá para fazer? Então, primeiro que os filhos são os reflexos dos pais, né? Essa frase é verdadeira. Então, os filhos, a tendência é fazerem o que os pais fazem, né? Se o pai toma refrigerante, mas ele quer punir o filho para não tomar, ele não está sendo exemplo, então ele não pode cobrar isso. Não vai funcionar. Isso. E a punição, eu oriento que seja de uma forma que tire o desenho que a criança gosta de assistir, ou tire aquele jogo que a criança gosta por um dia e conscientiza ela que se ela permanecer consumindo aqueles alimentos, vão ser mais dias da próxima vez. Então, essa maneira de punir, mas gritar, amedrontar, bater, ameaçar, de maneira nenhuma. Não funciona. Não funciona. A gente está no período de volta às aulas agora e tem que montar a lancheirinha, né, para a criança levar para a escola. E nós, como mães, gostaríamos de ouvir de você algumas dicas de alimentos que são legais para a gente mandar para a escola, para o lanchinho da criança. O que você indica para a gente? Então, de maneira nenhuma industrializados. Aqueles suquinhos? Isso, de maneira nenhuma. Primeiro, que aqueles sucos, eles falam que são sucos, mas não são. Quer dizer, de 20 a 30% da polpa da fruta e 70% de açúcar. Então, daí a gente percebe o quê? Que não é um alimento bom para uma pessoa que está em fase de crescimento, tá? Aqueles bolinhos industrializados também não. Tem como a gente fazer o suco da fruta e tem como a gente fazer um bolinho simples para estar colocando na lancheira, né? As frutas também são aliadas nessa hora? Com certeza. O melhor é que a mãe já mande essa frutinha higienizada. Se a criança já tem dificuldade de comer fruta, ela tem que mandar essa frutinha já picada para facilitar a criança estar comendo. Ou um pãozinho, uma fatia de pão integral com uma fatia de queijo, né? Outra coisa, achocolatado. De maneira nenhuma. Não é legal os achocolatados. Não é bom, porque é riquíssimo também em açúcar. Então tem um mínimo de nutrientes para uma criança. A única coisa que vai ter de bom é o leite, né? Então o melhor mesmo é estar fazendo o suco natural e colocando na lancheira. Ou um iogurte, se essa criança não gosta muito de leite. Então oferta outra forma, que seria o iogurte. Né? Tá fazendo algum biscoitinho em casa mesmo, com aveia. A internet, ela tem muitas receitas. Isso é carinho, isso é cuidado também, né? Com certeza. Isso aí você vai estar levando saúde para sua criança, né? Muito bem. E em relação aos pais que acham que o filho sempre está comendo pouco? Meu filho quase não come, meu filho come pouco. Você acha que a criança, ela sabe o limite dela de comer muito, comer pouco? Ela tem esse discernimento? Tem aquela parte da genética. Se o pai e a mãe são magros e comem pouco, como que você quer que o seu filho coma muito? Como que você quer que o seu filho seja gordinho? Às vezes o gordinho e o comer pouco não é sinal de que ele é mal alimentado, mas é que a genética dele não comporta comer igual a outra criança da mesma idade, não dá por pra exemplo. comparar, né? Isso, mas desde que o que ele consuma seja saudável, já consegue suprir as necessidades. Muito bem. Então a gente é o que come, nossos filhos são reflexos de nós, são reflexões importantes que você trouxe pra gente hoje. Quero te agradecer as dicas. Eu agradeço a presença e estou sempre à disposição.